conhece e eu sou nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que gera o aparecimento de doenças no nosso corpo, tá? Então pode passar. Então, vamos falar de duas coisas. Uma delas é a herança genética, que é quando a gente, nosso pai, a nossa mãe, às vezes tem algum problema de saúde e aí, ao fecundar a gente, ali na hora da divisão das DNAs, então a gente acaba vindo com essa falha genética dos nossos pais. Então a gente já nasce com essa predisposição a ter determinadas doenças, né? E a herança genética, foi feito alguns estudos e, por exemplo, no caso do câncer, apenas 66% dos casos de câncer, na verdade 66% dos casos de câncer não são genéticos, então a minoria dos casos de câncer são genéticos, né? Mais da metade é por conta de outras coisas, que seriam então outra herança que a gente herda dos nossos pais, que é os maus hábitos alimentares, tá? Então são duas coisas que podem afetar nessa questão das doenças. Então qual é as consequências de a gente herdar esses maus hábitos alimentares, né, da nossa família? Ali temos algumas dessas consequências, né? Hipertensão, que são eu coloquei aqui as mais comuns, né? Hipertensão, diabetes, a síndrome do intestino irritável, colesterol alto, câncer, a obesidade, mas existem várias outras doenças que a gente acaba desenvolvendo ao longo do tempo por conta da nossa má alimentação. Então, como que a gente faz? Então, a gente vai falar hoje sobre duas coisas que acontecem no nosso corpo por conta da má alimentação, que acabam fazendo com que a gente faça um ambiente favorável para o aparecimento de doenças no nosso corpo. Existem inúmeras coisas que acontecem, mas a gente vai falar de duas, tá? Uma delas é a desbiose intestinal e a outra é o excesso de tecido adiposo, que é o excesso de gordura, certo? Então, vamos começar falando sobre a desbiose intestinal. Pode passar ali, para mim. Isso. Então, o intestino. A desbiose intestinal acontece no intestino. Primeiro a gente precisa entender o que acontece lá no intestino. O intestino, ele tem algumas funções. Antigamente se achava que o intestino era apenas um tubo que passava as fezes e saía lá do outro lado. Não tinha muita função. Mas hoje já se sabe que o intestino tem muitas funções. E uma delas é a absorção de nutrientes. Então, tudo que a gente come, lá no intestino a gente vai absorver os nutrientes da comida. E ela também produz hormônios, né? Então, assim, a serotonina, por exemplo, que é o hormônio da felicidade, a gente acha, né, todo mundo acha que é no cérebro, até no cérebro se produz, mas a grande quantidade de serotonina ela é produzida no nosso intestino. Então, para que a gente tenha, isso são algumas das funções do intestino, ele tem outras funções também, eu coloquei essas duas aqui para a gente falar delas. Então, para que a gente tenha uma boa absorção de nutrientes e também a produção de hormônios, a gente precisa que o nosso intestino esteja funcionando bem. Se ele não está funcionando bem, o que vai acontecer? A gente não vai conseguir absorver bem os nutrientes, então a gente vai ter carência de nutrientes no nosso corpo, não vamos conseguir produzir bem os hormônios. Então, imagina, não sei se vocês já ouviram, né? A pessoa está de mau humor, está lá emburrada, daí o outro fala, está enfaixada, por isso que está desse jeito? Realmente, a pessoa pode estar mesmo, porque afeta na questão emocional dela, né? Ela pode ficar irritada, estressada por conta disso, porque vai afetar na produção de alguns hormônios, né, que são essenciais ali para a nossa saúde mental. Então, o intestino, ele não afeta, né, apenas a questão mesmo de a gente ir ao banheiro, é o nosso corpo todo, que ele vai trabalhar com o nosso corpo inteiro. Então, o que então é uma desbiose intestinal? Primeiro, o nosso intestino ele é formado por milhares de bactérias. Dentro dele tem um monte de bactérias, tanto boa como ruim. É normal que a gente tenha as duas, tá? Só que para o intestino estar bem, ele precisa estar com mais bactérias boas do que ruins. Quando tem uma desbiose, vai acontecer um desequilíbrio nessas bactérias ali dentro e vai começar a ter um monte de bactéria ruim. Então, a gente vai acabar desenvolvendo várias doenças, né? Que é a síndrome do
acaba afetando o nosso corpo como um todo. Então, a outra coisa, então essa é a disbiose, né? Que é uma das coisas que acontece no nosso corpo quando a gente não se alimenta de maneira saudável. A outra coisa, então, seria o excesso de gordura. Pode passar ali para mim, Arthur. Isso, então o excesso de gordura. A gordura, ele é um tecido inflamatório. E aí o que acontece? Ele vai diminuir o nosso sistema imunológico. Por quê? Sempre quando eu penso no sistema imunológico, eu não sei se é porque eu sempre via muito desenho, mas eu fico pensando naqueles glóbulos vermelhos e brancos com as roupinhas assim, sabe? Soldadinho e tal. Conforme para defender o corpo. É assim que eu imagino isso. Então o que acontece com o tecido inflamatório? A gente tem muito tecido inflamatório, né? Tá ali com muito tecido adiposo, excesso de gordura, sobrepeso. O que acontece? Como é um tecido inflamatório, o nosso corpo ele vai fazer o quê? Ele vai jogar lá para o nosso cérebro dizendo assim, ó, tem inflamação dentro do corpo. Vamos acionar o nosso sistema imunológico para combater essa inflamação. E aí ele vai lá e aciona. E sai aqueles bonequinhos todos lá, né, de fundinho e tal, lá, com a armadura, para combater essa inflamação, que é esse tecido inflamatório. E eles estão lá combatendo. E aí o que acontece? Nosso sistema imunológico vai lá embaixo, porque ele está, né, sendo utilizado para tentar combater essa inflamação. Que a gente continua nutrindo ela, ou como se alimenta mal, a gente está toda a vida nutrindo essa inflamação. E aí o que acontece? Nosso corpo fica desprotegido para as doenças que vão vir. Então, o tecido inflamatório, o excesso de gordura vai fazer isso, diminuir a nossa imunidade. Aí quando vem uma doença, ela vai entrar super de boa, porque aquele sistema imunológico que era para estar ali esperando a doença chegar para combater ela logo na entrada, não vai conseguir, porque ele está lá no tecido inflamatório tentando combater ele. E aí a doença entra e se instala e a gente acaba ficando doente, adquirindo várias doenças. Então esses são dois pontos que a gente precisa cuidar, dois de vários, né? Mas a gente está conversando sobre esses dois hoje. Então, o excesso de gordura e o nosso intestino. Então agora algumas dicas de como a gente pode cuidar do intestino e como a gente pode manter um bom peso, né? Na verdade, se a gente fizer se a gente fizer isso, a gente vai cuidar dos dois, né? Então assim, a gente precisa ter uma alimentação variada, com fibras, verduras, vegetais. A gente precisa sempre focar nisso. Sempre que a gente for nos alimentar, sempre buscar comer alimentos crus antes de todas as refeições, né? No café da manhã, sempre buscar comer as frutas. No almoço, sempre a salada, né? Na janta também uma salada ou uma fruta, dependendo do que vai jantar, né? Tem gente que janta comida mesmo, tem gente que faz lanche, né? Então sempre buscar comer algo cru antes, né? E as gorduras também, a gente precisa de gorduras no nosso corpo, mas a gente precisa buscar gorduras boas, né? Então evitar a fritura, né? A gente precisa, tipo assim, o abacate é uma gordura boa, então seria uma boa a gente comer o abacate, né? Pro intestino, eu sempre falo, até eu tive um paciente essa semana que eu tava falando com eles, eu sempre pergunto, né, pra eles assim, como é que tá o teu intestino? Sempre pergunto do intestino. Daí ele foi assim que eu fiquei assim, nossa, ele falou assim pra mim, meu intestino ele não é muito bom não. Aí eu falei, tá, mas quantas vezes na semana assim tu vai no banheiro e tal? Ele falou, na verdade eu vou 3 vezes no mês. Eu falei, então não tá muito bom não, isso tá péssimo, eu falei pra ele. Daí eu expliquei pra ele toda essa situação do intestino, que acontece, né, com o corpo, né? Então eu falei pra ele, olha, eu entendo que o teu objetivo é outro, mas a gente vai ter que primeiro arrumar esse teu intestino, né? Fazer com que ele funcione bem para que tu possa começar a receber os nutrientes daquilo que tu come, né? Porque senão a gente pode fazer com que a tua alimentação seja boa aqui, mas tu não vai estar recebendo os nutrientes dessa boa alimentação. Então vamos primeiro ajeitar esse intestino. Então assim, aí eu até passei pra ele, né? Ainda não terminei de fazer o plano dele, mas eu já falei pra ele, vamos comer bastante mamão, porque o mamão faz o intestino funcionar. Chupa laranja, mas a laranja com bagaço, né? Chupar ela mesmo, não só o suco. Vamos comer ameixa também, a ameixa é ótima para fazer o intestino funcionar. Então assim, vamos buscar uma alimentação mais saudável, né? Porque ele até me comentou que ele come muito pão, muita coisa assim, né? Então assim, vamos buscar sempre o mais natural possível. Não é errado a gente comer um pedaço de pão de vez em quando e tal,
agora é o nosso educador físico vai vir falar um pouco pra gente.